Vamos então fazer uma apresentação sobre o terceiro grupo de técnicas de análise em biologia molecular. Nesse caso, em especial, iremos utilizar como modelo a análise biomolecular em oncologia para que possamos melhor apresentar os dados aqui analisados. Como sempre é importante relembrar que todo processo analítico na biologia molecular baseia-se na compreensão de que nós temos a sequência do DNA que irá, através de uma codificação, levar à expressão gênica, o que será feito pela formação de uma molécula de RNA mensageiro e que, em última análise, irá contribuir para a produção de uma proteína, cumprindo assim a função genética da síntese proteica. Apenas para relembrar rapidamente a síntese proteica, esta é composta em duas partes distintas, inicialmente a transcrição, a qual se inicia através da separação das fitas de DNA em determinado segmento, sendo que, pela ação da RNA polimerase, irá haver a construção, a aposição de uma molécula de RNA mensageiro em um determinado segmento gênico, portanto codificante, e em seguida esta molécula de RNA mensageiro irá para os ribossomos, onde então haverá uma ligação com a molécula de RNA transportador, a qual contém 3 nucleotídeos de um lado e o outro um aminoácido. A justaposição sequencial de novas moléculas de RNA transportador sobre a sequência trazida pelo RNA mensageiro irá então progressivamente fazendo com que se forme uma cadeia de aminoácidos, ou seja, uma nova proteína. Isto então é a chamada tradução do código genético. Como sabemos, as proteínas representam a matéria sólida mais presente em nosso organismo e são moléculas de um amplo espectro de estruturas e funções, como aqui demonstrados, incluindo elementos de fundamental importância como as enzimas, elementos estruturais, transportes, proteínas sinalizadoras, receptoras, e um subgrupo importante dessas proteínas refere-se a uma importante ação sobre o ciclo celular. O ciclo celular, como sabemos, é uma atividade presente no nosso corpo sempre, desde o nascimento até a morte, e é quando nós temos a divisão de uma célula através do processo mitótico em 2 células filhas contendo o mesmo material genético. A divisão celular irá ocorrer de uma forma distinta, numa frequência distinta nos diferentes tecidos do organismo. Por exemplo, células neurológicas, células como os neurônios ou células musculares apresentam pouca ou nenhuma divisão em toda uma vida. As células hepáticas, por exemplo, permanecem frequentemente em um estado sem divisão celular, entretanto, em determinadas circunstâncias, como o que ocorre após ressecções cirúrgicas, existe uma reativação da sua capacidade de divisão celular. Por outro lado, existem outros tecidos, como os tecidos epiteliais, como pele, como aqui demonstrado o intestino grosso, em que a atividade mitótica ela ocorre com uma grande frequência, podendo atingir até mais de 2 divisões celulares por dia. Isto certamente é um fator relacionado à função de exposição dos epitélios, de forma que suas células ficam muito expostas aos danos e dessa maneira há necessidade de uma mudança, de uma troca do componente celular. Como sabemos, já vimos anteriormente, a divisão celular, denominada como replicação
do material genético, inclui a transformação, a duplicação das duas fitas do DNA da célula-mãe em dois conjuntos iguais em células filhas. Isso acontece, o processo de replicação, através da separação das fitas de DNA, e que, na presença de nucleotídeos e pela ação da DNA polimerase, teremos então a formação de duas novas fitas idênticas àquela contida na célula-mãe. O ciclo celular, assim como os outros processos do organismo, também é controlado pela ação de um grande número de proteínas que irão regular uma maior ou menor velocidade de divisão celular. Como exemplo esquemático, podemos ver, por exemplo, a presença de proteínas receptoras na membrana celular, as quais terão a função de tomar conhecimento do ambiente externo, que poderão, por exemplo, enviar estímulos através de um dos muitos fatores de crescimento, estímulos esses que terão como objetivo estimular a divisão celular. Uma vez ativados esses receptores, irá então ser desencadeada uma chamada cascata de sinalização no interior do citoplasma, no interior da célula, sempre pela ação de diversas proteínas, como as ciclinas, fatores antiapoptóticos, survivina e assim por diante. E, finalmente, essas cascatas de sinalização terão por objetivo ativar outros elementos, também proteicos em sua maioria, no interior do núcleo, são chamados fatores de transcrição, que irão então contribuir para que haja a ativação de um processo mitótico. Ou seja, uma das funções das proteínas é exatamente atuar sobre a regulação do ciclo celular. O ciclo celular ocorre em todos os tecidos. Aqui nós exemplificamos dois tecidos, como a pele ou como uma cripta intestinal, uma cripta presente na mucosa intestinal. Em ambos os tecidos, veremos que existe um ciclo em que uma célula inicialmente não diferenciada irá sofrer um processo através do qual ela irá se diferenciar até assumir a sua função celular epitelial propriamente dita. Sendo este um ciclo, ao fim de um certo tempo, e também em consequência de estímulos sobre estas células, as células diferenciadas irão sofrer um processo de apoptose, ou seja, um processo de morte, de destruição não inflamatória, de forma que nós teremos, então, sempre um equilíbrio tecidual necessário para a sua integridade e função normais. Esse equilíbrio tecidual irá, então, pressupor um equilíbrio entre a morte celular naquele tecido e a produção de novas células. E é exatamente neste desequilíbrio que irá residir a origem da doença neoplásica dos tumores, sobre o qual iremos falar aqui a propósito da análise deste grupamento de procedimentos biomoleculares. Sendo o ciclo celular, ou sendo o equilíbrio tecidual, decorrente da igualdade da formação e morte de células, este controle poderá ser alterado caso nós tenhamos uma predominância de proteínas cuja ação seja estimular o ciclo celular, que nós chamamos genericamente como oncogenes, uma vez que essa ação está presente de forma acentuada no câncer, ou então pela maior ativação ou perda da ativação de proteínas inibidoras do ciclo celular,
que são chamadas por essa função de supressoras de tumor. Uma comparação clássica que se faz é com a velocidade de um carro, por exemplo, a qual poderá aumentar de forma imprevisível ou inadequada por dois fatores. Por um acelerador que esteja preso ou por um freio que esteja faltando. Da mesma maneira, o controle deste equilíbrio tecidual depende de também um equilíbrio entre proteínas que atuam estimulando o ciclo celular e aquelas que inibem o ciclo celular. E é justamente esse desequilíbrio que irá dar origem à doença neoplásica, também descrita como carcinogênese. Imaginemos nós que esta célula inicial aqui destacada, por algum motivo, sofra um desequilíbrio, quer através de um aumento do estímulo à divisão celular, quer através de uma menor supressão à divisão celular, e ela então irá ter a capacidade de se dividir com uma velocidade maior do que as outras células aqui representadas com o núcleo preto. Como consequência dessa maior capacidade proliferativa dessa célula, veremos surgir rapidamente uma família, um grupo de células que se originaram da sua mitose inicial e que tem uma tendência, portanto, de crescer de uma forma acentuada em relação às outras células, as quais não tenham tido nenhuma mutação, nenhuma alteração que venha afetar o seu equilíbrio proliferativo. Dessa forma, teremos então a origem de um processo neoplásico, neste caso demonstrado por uma maior atividade proliferativa e uma maior incapacidade apoptótica, levando ao surgimento de células com um poder proliferativo muito maior do que aquelas do tecido normal que as circundam. Um exemplo claro de uma proteína de grande importância no distúrbio proliferativo é a proteína P53. Como sabemos, durante a divisão celular, durante o ciclo celular, existe um momento onde há a necessidade de que seja feita uma checagem do DNA desta célula antes que esse seja duplicado. A proteína P53 desempenha um papel importante nessa cascata em que irá avaliar se o DNA está íntegro antes de sua duplicação. Caso o DNA esteja normal, a célula irá então evoluir no ciclo celular para a fase S, onde irá haver a duplicação do DNA e, finalmente, a divisão celular em duas células filhas. Entretanto, se durante esse ponto, esse checkpoint, no qual a proteína P53 desempenha uma função importante, for identificada a presença de uma mutação no DNA daquela célula que está se dividindo, serão tomadas, então, providências nesse sentido para evitar que aquele DNA alterado sofra um processo de replicação, levando assim a mutação adiante. Nesse caso, dois caminhos poderão ser seguidos: a indução da apoptose daquela célula, que entrará, portanto, em morte celular e não irá se duplicar, ou a convocação de proteínas de reparo que irão consertar, que irão reparar a mutação encontrada e apenas então, uma vez refeita a integridade do DNA, esta célula poderá prosseguir então na sua divisão celular. Vemos então que a proteína P53 ela desempenha uma função muito importante como supressora de tumores, na medida em que ela impede que células com DNA alterado possam se dividir. O que nós sabemos é que a proteína P53, ela, quando
está alterada, ela perde a sua capacidade de inibir a divisão de células com mutações no DNA. Então, dessa maneira, nós iremos observar uma grande frequência, uma grande relação entre doenças neoplásicas, entre a carcinogênese e a mutação da proteína P53. Como podemos observar aqui, cerca de metade dos tecidos tumorais apresentam-se com mutação da proteína P53, sendo esse um bom exemplo de como uma proteína irá levar uma mutação em um gene que irá expressar uma proteína, poderá levar à formação de um tecido carcinogênico. Entretanto, o processo de carcinogênese não compreende apenas um distúrbio proliferativo. Para que ocorra aquilo que nós chamamos de um câncer, é necessário mais do que um tecido com uma divisão celular exacerbada. Porque, uma vez existindo a formação desse tecido neoplásico, é necessário que haja uma alimentação dessas células através de um maior fluxo sanguíneo. E isto ocorre através de um processo descrito como angiogênese, a qual é mediada por uma série de outras proteínas, como o fator de crescimento endotelial vascular, a COX-2 e outros mais. Uma vez havendo o estímulo tumoral para o surgimento de novos vasos sanguíneos, esse conjunto de células neoplásicas poderá, então, passar para um estágio de crescimento mais acelerado devido à presença de oxigênio e nutrientes que favorecem essa atividade proliferativa descontrolada. Mas mais do que isso, um câncer se caracteriza pela possibilidade de que essas células tumorais possam invadir outros tecidos, como aqui demonstrados. Tecidos epiteliais, por exemplo, podem romper a membrana basal e aprofundar-se em tecidos mais profundos. E é importante destacar novamente que um grande número de proteínas exercem essas funções, digerindo, por exemplo, as membranas, alterando o colágeno e possibilitando esse desarranjo que irá fazer com que essas células neoplásicas não mais apenas cresçam, mas também comecem a invadir outros tecidos. E a evolução da carcinogênese se dá mais ainda no momento em que estas células neoplásicas podem invadir vasos sanguíneos, no caso os pequenos endotélios formados por apenas uma camada celular, e uma vez ganhando a circulação, estas células neoplásicas poderão evoluir para implantar-se em outros tecidos como os pulmões, como o fígado, e dessa maneira teremos o surgimento de metástases. Novamente, vemos que todo esse processo carcinogênico será mediado pela presença de proteínas expressas naquele tecido que irão assim dar a sua característica biológica. Isto é bastante demonstrado e existe um grande número de estudos demonstrando que a simples mutação em um tecido de uma proteína, como neste caso aqui, a proteína survivina, que é um potente anti-apoptótico, poderá alterar a sobrevida de 5 anos, ou seja, a cura de pacientes de tumores como o câncer coloretal, variando de um índice de cura de 94% quando ela está ausente, ou seja, em que existe mais apoptose, permitindo a redução dos tumores, quando comparado com aqueles tumores coloretais nos quais a survivina está presente, impedindo a desejada apoptose dessas células neoplásicas. Desta forma, podemos compreender que a atividade biológica de um tumor, como no caso aqui especificado, câncer coloretal, mas pode ser qualquer outro tipo de tecido neoplásico, irá depender do conjunto de proteínas expressas naquele tecido, porque é
a partir da presença dessas proteínas, com as suas diferentes funções e estruturas, que nós teremos então a atividade biológica daquele tipo de tecido. Ou seja, o que nós estamos então falando é que o tecido irá depender do seu perfil genômico. E nós sabemos, como vimos anteriormente, que embora toda célula contenha o mesmo conjunto de genes, estimado em algo em torno de 30 a 40 mil, a expressão gênica daquela célula em particular irá variar de acordo com o tecido, estimando-se que sejam expressos cerca de 10 mil genes por cada tecido. Então é importante que nós possamos compreender que, assim como tecidos como fígado, pâncreas, suprarrenal ou rim são os tecidos que são, têm a estrutura que têm e desempenham as suas funções respectivas em consequência dos genes que foram ativados naquele tecido e, consequentemente, das proteínas presentes em seu interior. Da mesma forma, esse raciocínio deve ser levado também para os tecidos patológicos, como no caso as neoplasias, em que a expressão gênica deste tecido tumoral é diferente da expressão deste tecido e da expressão destas metástases, por exemplo. Então, chegamos a um conceito de grande importância, que é a necessidade de análise do perfil genômico tumoral. Entramos então na parte de técnicas de análise propriamente dita. Como vimos anteriormente, nós analisamos as várias técnicas que tinham por função observar, identificar a sequência gênica de determinado tecido. Com isso, nós temos o conhecimento da sequência, verificações de sua integridade, ocorrências de mutação ou polimorfismo. Eventualmente, podemos utilizar essas técnicas para identificar outros tipos de DNA presente, como no caso de estudos de infecção, de agentes infectantes. Porém, o simples conhecimento da sequência do DNA não irá nos fornecer informações como quais as consequências dessas alterações, em especial quais os efeitos sobre a expressão gênica. Ou seja, o que nós necessitamos saber e analisar agora não é qual o código genético, mas sim como está ocorrendo a expressão gênica. E basicamente o que nós precisamos saber é que se aquele gene foi expresso e se o seu produto, no caso a proteína, está corretamente funcionante ou não. É o estudo da expressão gênica, que poderá ocorrer em dois níveis distintos. Primeiro, pesquisando se o RNA mensageiro, que é o produto da expressão gênica, o produto inicial, se ele está presente naquele tecido, uma vez que, se ele estiver presente no tecido, aquele determinado gene foi ativado, foi expresso naquele tecido. E a segunda forma de analisar a expressão gênica é pesquisando se o seu produto final, ou seja, se a proteína está presente naquele tecido em questão. Então, inicialmente, iremos discutir como identificar a presença do RNA mensageiro em um determinado tecido, para saber se houve a expressão de determinado gene ou não. E para isso iremos apresentar uma técnica determinada chamada microsequências, mas mais conhecida pelo nome em inglês microarray. Como podemos detectar um RNA mensageiro em um tecido? Vimos já que a reação em cadeia da polimerase permite que nós possamos detectar e amplificar moléculas de DNA. A forma que temos de identificar o RNA mensageiro é utilizando na reação em cadeia da polimerase uma outra enzima denominada transcriptase reversa. E o que faz essa transcriptase reversa? Ela
ela inverte o processo. Na medida em que nós podemos, em condições normais, obter uma molécula de RNA a partir da expressão de um segmento de DNA, a transcriptase reversa irá reverter, produzir uma imagem complementar a esta molécula de RNA mensageiro, denominada como cDNA. Então é uma fita de DNA complementar que foi produzida a partir do RNA mensageiro. E desta forma, nós poderemos então realizar uma reação em cadeia da polimerase, como por exemplo utilizando o aparelho real time, para detectar ou não a presença deste DNA complementar. Ou seja, a presença do segmento de DNA complementar que nós buscamos encontrar em uma reação em cadeia da polimerase mostra que naquele tecido existia o RNA mensageiro, o qual, pela ação da transcriptase reversa, levou à existência da fita de DNA complementar, o cDNA. Isto deu origem a um processo mais complexo, descrito como microarranjos ou microsequências, que são os microarrays. É um processo automatizado, bastante sofisticado, através do qual nós podemos analisar não mas um grande número de genes expressos naquele tecido. Como vemos nesse vídeo, em que demonstra a existência de uma lâmina na qual existe um grande número de espaços pequenos, onde colocaremos diferentes sequências, os chamados probes, os quais irão então parear-se ou não com as moléculas de DNA que forem colocadas sobre aquela lâmina. Dessa maneira, nós poderemos, em uma única reação, identificar se determinado DNA complementar está presente ou não, uma vez que, após a ligação com a molécula presente na lâmina, isto terá uma cor distinta e irá demonstrar a presença ou não deste DNA complementar. Neste outro vídeo, novamente, nós vemos que se tivermos agentes distintos e com seus respectivos RNA mensageiros, se nós pudermos fazer a transcrição reversa e criar fitas de DNA complementar para cada tipo de RNA mensageiro, nós poderemos fazer uma análise numa reação em cadeia da polimerase e, colocando sobre uma placa na qual nós temos sequências específicas de cada gene, teremos, ao final do processo, a possibilidade de identificar quais genes foram ativados ou não naquele exame. Assim sendo, podemos descrever a análise dos microarranjos como sendo a análise de todos os genes, ou pelo menos de grande parte dos genes expressos naquele tecido. Mas nós iremos selecionar esses genes, cuja sequência, obviamente, já é previamente conhecida. Mas como saber, em uma determinada doença, quais genes são de fato relevantes e podem, de alguma forma, estar relacionados à ocorrência dessa doença? Para isso, então, foi desenvolvido um processo denominado estudo de associação ampla do genoma, descrito pela sigla de WAS. São estudos que selecionam um grande número de genes e comparam populações distintas, como, por exemplo, populações com determinada doença ou não,
E a partir desta comparação, nós teremos uma espécie de mapa de todos os genes daquele tecido e saberemos se eles foram ativados ou não. E isto tem sido uma ferramenta de grande importância para que nós possamos fazer a análise de um perfil genômico tecidual. O que pode ocorrer em tecidos normais ou tecidos patológicos. No caso do câncer, isso tem sido estudado no sentido de analisar grandes grupos de genes comparando situações distintas. Por exemplo, neste estudo foram analisados mais de 6.000 genes comparando um tecido com câncer coloretal e uma mucosa normal. E observaram que de mais de 6.000 genes, apenas cerca de 100 a 150 genes tinham uma expressão diferente entre o tecido normal e o patológico. Nesse outro estudo, Lin e colaboradores compararam adenomas, ou seja, tumores benignos no intestino grosso, com o câncer coloretal. E entre mais de 23.000 genes analisados, observaram que apenas 50 tiveram uma expressão diferente. Esse estudo tem por objetivo, então, identificar as diferenças entre esses tecidos. E é muito possível que estes poucos genes que tiveram uma expressão distinta sejam responsáveis pelo comportamento biológico tumoral diferente entre esses tecidos. A partir daí, estudos vêm sendo feitos, como por exemplo este, buscando analisar apenas aquele conjunto de genes e, desta forma, buscar prever qual será o comportamento biológico de determinado tecido. É o que nós chamamos hoje de estadiamento molecular, ou seja, a partir de uma amostra de tecido, nosso objetivo será compreender qual o caráter biológico daquele tecido e qual é a possibilidade dele evoluir de uma forma ou de outra, através da compreensão da sua composição molecular. Entretanto, esses exames ainda encontram-se numa fase bastante inicial, devido a vários aspectos, como a instabilidade do RNA, que exige vários procedimentos mais sofisticados para a fixação desse tecido. É um exame ainda complexo, de alto custo, e apesar de toda a atividade computacional utilizada com esse objetivo, ainda não se conseguiu definir conjuntos de genes relevantes. Então, é um método ainda em andamento, mas que nos permite a compreensão de uma forma geral de como ocorre o comportamento biológico de um tumor. Visto, então, como podemos analisar a expressão gênica através da identificação da presença do RNA mensageiro em um tecido, partiremos para o último grupo de técnicas de análise, que são aquelas que tem por objetivo analisar a presença e qualidade do produto final, que é a proteína. Vários métodos existem. O que nós queremos saber aqui é se esta proteína está presente no tecido em questão. Podemos fazer isso analisando as proteínas nos tecidos ou, por exemplo, em líquidos como o sangue. O método mais utilizado já na prática diária é a chamada imunohistoquímica. E o que é imunohistoquímica? Imunohistoquímica é um processo através do qual nós iremos injetar, por exemplo, uma proteína humana conhecida, damos aqui como exemplo a P53, já mencionada, e ao inocularmos essa P53 humana em uma cobaia, ela irá desenvolver anticorpos monoclonais, ou seja, anticorpos específicos para aquela proteína humana. Se nós depois pegarmos, extrairmos esses anticorpos da cobaia e colocarmos sobre um fragmento tecidual humano, esses anticorpos, ao encontrar a proteína humana, irão se ligar a estas. E colocando-se um corante para identificar esta ligação, teremos então, ao microscópio, a visualização de onde houve a
presença detectada pelos anticorpos monoclonais, como aqui em marrom e aqui numa outra cor mais avermelhada. Vemos então que os anticorpos foram capazes de detectar nesse tecido a presença daquela proteína. Se nesse caso tratava-se de pesquisar a presença da proteína P53, vemos então que ela se encontra expressa nesse tecido. Uma outra forma de analisar proteínas em tecidos, porém utilizado mais em pesquisas, em laboratório de biologia molecular, é o chamado método de Western blotting. Nesse caso, ao contrário do outro tecido, no qual nós colocamos anticorpos sobre tecidos para analisar algumas proteínas que procuramos, nesse caso trata-se da extração de um conjunto de proteínas de determinado tecido, o qual é então submetido a um processo de eletroforese e exposto à ação dos anticorpos monoclonais para identificar a sua presença, ausência e volume encontrado naquele tecido. Como disse, não é um método utilizado normalmente para aplicações clínicas, sendo principalmente utilizado para pesquisas. Podemos ainda utilizar outras formas de análise de proteína em tecido. Um método ainda em desenvolvimento é o chamado MALDI-TOF, que a análise da proteína não é feita através de anticorpos monoclonais, mas sim pela detecção de conjuntos de moléculas com determinados pesos moleculares, havendo então a detecção por espectrometria de massa. Ainda é um método em desenvolvimento, embora com resultados promissores, porém no momento sem aplicabilidade clínica, ainda com uma série de aspectos bastante complexos a serem resolvidos. O que sim é utilizado na clínica com grande frequência é a análise de proteínas no sangue através de uma reação imunoenzimática conhecida como ELISA. É um método corrente, através novamente do uso de marcadores específicos que irão detectar a presença ou não das proteínas que buscamos pesquisar. Da mesma maneira que o MALDI, existe um método de desenvolvimento para analisar a presença de proteínas baseadas em seu peso molecular, havendo a detecção por espectrometria de massa. Da mesma forma, também é um método de desenvolvimento, não sendo utilizado clinicamente. Existem estudos mostrando um potencial até mesmo para diagnóstico de câncer através de exame de sangue. De uma certa forma, este método poderia mostrar uma janela através do sangue das proteínas presentes ou expressas no tecido. O que gostaríamos de deixar claro é uma espécie de objetivo que se tem ao estudar cada vez mais a composição, a expressão gênica de um tecido. Como vimos, a carcinogênese ela inclui vários processos subsequentes em paralelos, como crescimento tumoral, a angiogênese, metástases, e vimos também que cada um desses processos ocorre em consequência do conjunto de proteínas que foram expressas naquele tecido. O objetivo que se tem hoje é a chamada terapia biológica, em que nós, através da identificação do perfil genômico tecidual, poderemos utilizar medicamentos específicos com atividade biológica dirigida a determinada proteína ou determinado conjunto de proteína. Por exemplo, se nós soubermos que determinado tumor apresenta uma expressão maior do chamado EGF, que é um fator de crescimento, nós poderemos utilizar medicamentos já desenvolvidos para inibir este fator de crescimento. Não é apenas esse medicamento, existem vários outros medicamentos chamados biológicos, cuja função é atuar sobre uma proteína específica. Nesse caso, nós vimos que a angiogênese é um fator importante
no desenvolvimento de um processo de carcinogênese. E, de fato, hoje já temos substâncias comercialmente disponíveis, como o bevacizumab, que irá bloquear a ação do fator de crescimento endotelial vascular, vindo a inibir, assim, a angiogênese, ou outros mais que possam ser inibidos. Aqui é uma ideia absolutamente esquemática, buscando demonstrar que em um futuro nós poderemos ter e precisaremos dispor de um perfil de cada tecido tumoral específico de cada paciente, para que possamos saber quais as proteínas estão expressas, como ocorreu a expressão gênica naquele tecido, que irá determinar, consequentemente, o seu comportamento biológico. E dessa maneira poderemos atuar sobre aquele tecido individual, é a chamada terapia biológica individual. Desta forma, completamos então a análise dos procedimentos que podemos utilizar de uma forma geral no estudo do perfil biomolecular dos tecidos.